R$ 75 em média na emissora. Agência Catarinense de Notícias. A febre maculosa é uma doença transmitida pela picada do carrapato. Os casos registrados em Santa Catarina são leves, mas ao apresentar febre, dor de cabeça, náusea, vermelhidão na palma da mão e sola dos pés, procure uma unidade de saúde. O carrapato é o vetor da bactéria que causa a doença, mas os outros animais não transmitem a febre maculosa diretamente. Secretaria da Comunicação, Governo de Santa Catarina. Rede Jovem Pan News. Forma-se agora a Rede Jovem Pan e Jovem Pan News de Santa Catarina para a entrevista exclusiva com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Na Jovem Pan News, Jogo do Poder. Olá, muito boa tarde, 3h28, 13h28. Hoje é um dia especial, vocês ouviram aí a característica, porque nós antecipamos um pouco hoje nossa cobertura política, que normalmente começa às 4 da tarde, porque hoje o dia é muito importante. Nós estamos aqui na companhia do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Partido Liberal, que está aqui em Santa Catarina, veio a um reduto eleitoral que eu diria já conhecido, né, do ex-presidente da República, que lhe concedeu um apoio massivo nas eleições do ano passado, e ele veio... na verdade, ele vem ao Estado acompanhando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que, na verdade, o holofote está em cima dela, porque ela vai ser a protagonista de um evento que vai acontecer amanhã, um evento do PL Mulher, mas nós estamos aqui na companhia do ex-presidente, porque nós convidamos ele para dar uma entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan News, e, aliás, nós estamos desde já transmitindo não só pela Jovem Pan News, mas pela rede Jovem Pan News em Santa Catarina, pelas demais rádios Jovem Pan News e também pelas rádios Jovem Pan FM aqui no estado. Depois vou citá-las aqui nominalmente. Presidente Bolsonaro, o microfone é seu, a rádio é sua. Boa tarde e muito obrigado aqui por nos atender, por nos receber aqui na sede do PL em Florianópolis. A todos dessa respeitável Jovem Pan, uma emissora que nos orgulha realmente. Eu tenho o maior prazer de poder falar com vocês e ficar aberto a qualquer pergunta. Estamos aqui em Santa Catarina, a convite aí ou determinação da primeira-dama, né? Para mais um evento do PL Mulher que acontecerá no dia de amanhã. E ela tem se comportado muito bem nessas questões, se comunica muito bem, fala do passado dela à frente dos projetos sociais da Presidência da República, coisas fantásticas foi feita lá. E a mensagem importante, a mulher tem que vir para a política não por uma questão de cota, mas por realmente... vontade, né, e competência de querer contribuir para com o seu país. Bom, presidente, eu acho que antes de a gente começar a falar sobre o PL Mulher, sobre o evento de amanhã, sobre os seus dados aí que foram vazados, quanto que o senhor recebeu de Pix, eu quero lhe perguntar, eu sei que o senhor quer falar sobre isso, mas eu quero lhe perguntar como é que o senhor está pessoalmente, como é que o senhor está de saúde, o que o senhor está sentindo depois que saiu da presidência da República, o Bolsonaro pessoa, o Bolsonaro cidadão? Olha, você vai cada vez mais ficando calejado. É uma perseguição implacável. Antes das eleições, lá atrás, durante os 4 anos de mandato e continua até o dia de hoje. Parece que não deixei a presidência. Mas com a força que Deus nos deu, a gente continua vivo na política, enfrentando esses desafios todos. Você quer falar sobre o Pix? Eu quero saber como é que o senhor está de saúde também, porque o senhor levou aquela facada que lhe deixou muito mal, muito tempo, né? E o senhor até hoje tem reflexos na sua saúde dela. Né? De vez em quando tem crise, né? Porque como perdi parte do intestino, tem uma curva ali que de vez em quando o bolo, né, não quer fazer aquela curva e tem uma obstrução. Por 3 vezes eu cheguei à beira de uma nova cirurgia e graças a Deus não foi preciso. Então a idade pesa um pouco, 68 anos. Mas o senhor é muito jovem, fala 68 anos.
Diz que depois que eu fiz um tratamento dentário, eu rejuvenesci 10. Logo estou me sentindo com 40 anos de idade. Maravilha, maravilha. Presidente, vamos falar então dessa sua visita a Santa Catarina. O senhor hoje chegou já com a agenda movimentadíssima, se reuniu com líderes do PL, o governador Jorginho Mello aí é a liderança aqui no estado que lhe recebe, né, de braços abertos. Eu imagino que o governador já deva ter mostrado para o senhor algumas coisas boas de Santa Catarina, por mais que o senhor já conheça. Mas o que o senhor tira desses primeiros momentos aqui no estado e principalmente o que o senhor sente com vistas à eleição do ano que vem, porque o PL tem planos arrojados? O Jorginho nos recebeu muito bem, né? Ele, por exemplo, colaborou muito conosco por questão da pandemia, aquele programa chamado BEM, onde evitou-se que aproximadamente 11 milhões de pessoas perdessem emprego no Brasil. Então, é uma pessoa que está ligada há algum tempo na política e faz um bom trabalho, tanto é que ele foi eleito governador aqui no estado. Nos acompanhará também no dia de amanhã como ouvinte, né, Jorginho? Nós temos juízo, né? E para nós aprendermos mais com as mulheres que vão fazer uso da palavra e colocar para fora os seus planos para as eleições também do ano que vem. Então, acredito que nós estamos tendo problemas que outros partidos gostariam de tê-lo. Ou seja, a quantidade de pessoas que querem se filiar e querem concorrer às câmaras municipais e às prefeituras do ano que vem. Então, aqui, Santa Catarina é o estado que eu sempre fui muito bem recebido, começar lá atrás, antes das eleições de 2018, até porque esse é um dos estados mais seguros do Brasil. Consequência, porque nós temos um dos estados onde o número de pessoas que tem posse de arma é bem acima da média nacional. Com toda certeza, esse é o reflexo, além de uma educação que esse povo tem há muito tempo aqui, de boa qualidade, que interfere diretamente nos números positivos na questão da segurança pública. Bom, realmente Santa Catarina é um estado que se destaca. Agora, eu tive aqui no evento do General Braga Neto, o General Braga Neto, que foi seu vice na eleição do ano passado. Eu fui num evento que ele estava, ele foi muito categórico, né? Ele diz assim, a gente precisa atrair as mulheres para dentro do PL, né? Eu sei que o senhor é muito simpático, mas fora a simpatia, o que o senhor está pensando em atrair, usar como argumento para atrair as mulheres? E não só as mulheres, mas os jovens também, né? Porque o Braga Neto também falou muito em jovens. Já temos cidades do Brasil onde toda a chapa do PL será composta de mulheres. Tá? E alguns onde a maioria da chapa para a Câmara Municipal será de jovem também. Temos que despertar no jovem essa vontade de fazer política, né? Há poucos dias filiamos também 2 jovens em São Paulo, um Pavinato e um tal de Holiday, também muito conhecido no Brasil. São jovens que estavam mais um pouco para a esquerda do que para a direita, em especial o Holiday. O senhor resgatou eles? Eu costumo dizer que estamos mergulhando essa garotada no Rio Jordão, né? Você não vê quem é da direita indo para a esquerda, coisa rara. Agora, de lá para cá, é muito comum. Tem um velho ditado que diz, né? Quem até os 20 não foi de esquerda é porque não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda é porque não tem cérebro. E essa máxima está se fazendo valer e está transformando numa realidade aqui no Brasil. Bom, os seus pupilos, eu digo, quando eu falo seus pupilos, o senhor fez alguns candidatos aí, né? E eu considero eles alguns pupilos do Bolsonaro. Vamos pegar o caso aqui do governador Jorginho Mello. Como é que o senhor está avaliando o governo dele? Como é que está a relação? O Jorginho não é pupilo, não. Ele é já uma pessoa já um pouco antiga na política. Um pouquinho mais novo do que eu, só meia dúzia anos mais novo do que eu, e ele lutou muito por essa candidatura, né? Conseguiu, foi eleito aqui. As informações que eu tenho do estado é a melhor possível. Parabéns, Jorginho, e em especial parabéns ao povo aqui de Santa Catarina. Muito bem. O senhor, eu lhe encontrei aquele dia na véspera do primeiro turno lá no aeroporto de Joinville, entrevistei o senhor lá no aeroporto. Era muita gente naquela motociata que o senhor fez no penúltimo dia, era no sábado, né? E no domingo era o dia do primeiro turno eleitoral. O que o senhor diz desse apoio massivo que Santa Catarina lhe concede, porque não tinha visto um candidato ter, talvez, tamanha aceitação como o senhor, e mais, né? Eu me lembro do senador Luiz Henrique, que ele no norte do estado ele tinha um desempenho eleitoral muito positivo. O senhor e o Jorginho superaram, né, as marcas históricas do Luiz Henrique, mas massivamente no estado de Santa Catarina. O que o senhor explica essa proximidade do catarinense com o senhor? Olha, vamos falar do Brasil como um todo, né? Primeiro levar a verdade da população. Porque o político nem sempre leva essa verdade avante. E a verdade veio libertando o povo brasileiro ao longo desse tempo todo. Você pode ver, ao longo de
de um mandato de 4 anos, é comum você ter desgaste. Agora, a aceitação minha em 2022 foi muito, mas muito melhor do que 2018. E fizemos uma base. Que base é essa? Nossos princípios, nossos valores, é o amor à pátria, cantar no brasileiro com os olhos lacrimejando, é defender a nossa liberdade, é falar em propriedade privada e lutar por ela, o legítimo direito à defesa, entre outras coisas que ficou sendo a alma do nosso partido. Muito bem conversado com o presidente Valdemar da Costa Neto e muito bem aceita, não só para quem está no partido, bem como está entrando. Então é um partido que tem uma marca, é um partido que não vai negociar ministérios e cargos em Brasília, como infelizmente voltou essa onda, né? Tão O senhor considera tão triste? horrível, né? Triste porque o cara está votando com botar a reforma tributária. Cara, se perguntar para a deputada Santa Catarina por que você votou a reforma tributária, eu duvido que ele te dê um só argumento favorável à reforma tributária. Então isso tudo aí está chamando a atenção de parte da população e nós estamos agregando e vamos com esse pessoal para a luta, não só em 24, mas em 26, se Deus quiser. Aqui no estado, o PL quer fazer cerca de 100 prefeituras. O senhor acha que nacionalmente o PL consegue chegar mais forte nessa eleição de 2024 para ampliar esse número de prefeitos? Eu sei que a sua bênção ela vai ser importante para muitos candidatos. O senhor já tem alguns em vista aí, Brasil afora? Não, olha só, não dá para entrar a esse nível, né, de conhecer os candidatos nos estados. Aqui a conversa com o Jorginho, ele tem trazido gente para o partido que já está defendendo essas bandeiras nossas e vão ajudar a defendê-la no futuro. Acredito que a marca de 1000 prefeitos não é uma marca difícil de ser alcançada, mas poderemos até, quem sabe, ultrapassar essa marca por ocasião das eleições do ano que vem. Nós estamos aqui com o ex-presidente Jair Bolsonaro, transmitindo para toda a rede Jovem Pan em Santa Catarina. Também estamos ao vivo no nosso canal no YouTube Jovem Pan Floripa. Presidente, eu sei que o senhor está indignado aí pelo vazamento dos seus dados, né? O senhor recebeu alguns PIX aí de ajuda em função daquelas multas que o senhor tinha que pagar. Tem inclusive aqui nessa sala um amigo meu que participa do Jogo do Poder, aí o Pedro, ó, ele foi um dos que ajudou porque quis, né? Fez o PIX para lhe ajudar, mas o que o senhor vai fazer com todo esse dinheiro agora e, acima de tudo, como é que o senhor avalia esse vazamento de dados, né, de seu sigilo pessoal, né? Primeiro vamos falar um pouquinho de PIX. Todo ele foi desenvolvido entre os anos 2019 e 2020. E ele entrou em execução em novembro de 2020. Né? Então é uma coisa fantástica na economia, tanto é que vários países estão atrás dessa nossa tecnologia. Então eu até anotei os números aqui, que é de cair para trás. Nós temos por dia, né, a movimentação de 100 milhões de transações. Então temos 100 milhões de transações por dia. Movimenta por dia 43 bilhões de reais. Temos 138 milhões de pessoas físicas que têm conta e 12 milhões de pessoas jurídicas. E na campanha, eu falei que jamais nós taxaríamos o PIX. Não vamos inventar uma CPMF digital. Estamos vendo agora, bastante avançado por parte do atual pessoa que está na frente da presidência aí, dizendo que vai taxar. Realmente a esquerda é especialista em meter a mão no dinheiro dos outros, não em gerar riquezas ou gerar emprego. Se você comparar o CAGED, que são aqueles números de emprego e desemprego, do início do ano para cá, mês a mês, tem caído e muito a taxa de empregados no Brasil. Então isso é péssimo para a economia. E o governo tem que tapar um rombo de um pouco mais de 120 bilhões que ele fez de despesa no começo do ano. Como? Arrecadando mais. Arrecadando mais como seria? Através da sua reforma tributária, que vai, no meu entender, pelo que está escrito lá, porque está dando uma carta branca para o governo federal, sobrecarregar aqui o brasileiro que já paga tem uma contribuição muito alta de impostos. Como é que o PL pode articular? E eu vi aqui em Santa Catarina muitas reclamações de alguns setores, né, em relação à reforma tributária, setores que podem, inclusive de serviços, né, que vai ser sobretaxado. Como é que o PL pode articular essas mudanças para ajudar a construir uma saída? Porque eu vejo esse papel muito importante nesse momento na oposição que é levado à frente pelo PL. Olha, eu nunca errei meu voto em Brasília. Na dúvida, eu votava contra a orientação do PT. Essa reforma tributária é péssima. Foi feita aí a toque de caixa.
Todo mundo diz que temos que ter uma reforma tributária, sim, mas não é essa que está aí. Algumas coisas pontuais. Por exemplo, o imposto progressivo de herança. Onde é que nós vamos chegar? Falece, por exemplo, um homem do campo e vamos supor que esse imposto seja de 20%. Ou a família paga 20% do valor daquela terra, ou 20% da sua propriedade poderá ir para a reforma agrária. A mesma coisa da área urbana. Isso não é bom, até porque o próprio Haddad, né, falou um adjetivo bastante depreciativo no tocante a quem tem grandes fortunas, levando-se em conta para quem vai ficar. O herdeiro sempre foi uma pessoa que nunca produziu nada e tem que pagar para o Estado alguma coisa assim. Então, com esse sentimento, pensamento, você não vai para frente. Outras coisas também. Ali está escrito a criação do IPVA verde. Ou seja, aquele cara que tem um carrinho que a gasolina vai pagar muito mais, vai ter uma taxa extra em cima que tem outro carro elétrico ou carro movido a álcool. Também fala em tal do imposto do pecado, imposto progressivo naquilo que foi mal para a tua saúde ou para o planeta. Quem são esses petistas para dizer o que vai fazer mal para a tua saúde ou para o planeta? Essa taxação extra vai ser em cima de açúcares, bebidas alcoólicas e, por que não dizer, produtos do campo que tem insumos, né, para ser aplicado na sua terra. Então, é uma carta em branca para o governo federal. Nós não podemos dar carta branca para ninguém, muito menos para um presidente que se orgulha de ser chamado de comunista. Que coisa. Presidente Bolsonaro, o senhor, depois que saiu da presidência, conseguiu ter aquele tempo para dar aquela descansada, tomar um caldo de cana, comer um pastel? Porque eu me lembro uma época que o senhor reclamou, agora eu sou presidente, não consigo nem tomar um caldo de cana e comer um pastel. O senhor está conseguindo fazer isso agora? Não, eu não consigo ser ainda, pelo lado bom, né? Pessoal assedia, vem atrás, a fotografia, o senhor fica feliz conversar. Com esse apoio? Eu fico feliz, porque é um reconhecimento que passamos 4 anos com uma pandemia, com uma guerra lá fora, com uma crise hídrica, com uma crise na Argentina, e assim mesmo, né, fizemos com que o país crescesse em números da economia. Que bacana. Presidente Jair Bolsonaro conosco aqui no Jogo do Poder da Jovem Pan News, muita gente mandando aqui felicitações, né, ao presidente. Amanhã vai ter, eu volto a frisar, amanhã vai ter o evento do PL Mulher, vai ser aqui em Florianópolis, o senhor vai estar presente lá, e evidentemente que a ex-primeira-dama também, Michele Bolsonaro. O que o senhor espera dela amanhã para esse evento? E acima de tudo, como é que o senhor espera que ela se saia? Porque ela é um dos nomes aí que o PL pode lançar, de repente, em 2026. Não digo a presidência, mas eu até pergunto se isso passa no seu radar político. O radar nosso momento é uma possível vaga para o Senado. Né? Eu acho que tá bom demais. Não é fácil você ser prefeito, né? Muito menos governador, também não é fácil, ser presidente. Então temos que dar tempo ao tempo. Agora quero aproveitar o momento. Claro. Dizer que vivemos um momento muito triste no Brasil, onde as nossas liberdades individuais continuam sendo ameaçadas, até de vocês da Jovem Pan. Acusado de distribuir fake news. Não é verdade. Tentando fechar a Jovem Pan. Até a Jovem Pan está no radar. E temos hoje em dia ainda em torno de 300 pessoas presas em Brasília, sem qualquer justificativa. Eu tenho 3 assessores meus também presos naquela questão das vacinas. Não justifica uma prisão temporária que já está na casa de 86 dias. Ou seja, uma perseguição política, né, por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois a gente fala muito, inclusive, aqui em Florianópolis, né? E eu queria levantar esse ponto com o senhor, porque eu sei que o senhor tem sido um contumaz crítico, né? De decisões jurídicas, de decisões que saem da justiça, que tem um caráter ali ideológico, né? Parece que às vezes não contribui essas decisões para que o Brasil cresça, para que o Brasil avance. Aqui em Florianópolis a gente teve decisões nesse sentido, que pararam obras importantes para a cidade. Como é que a gente pode mudar esse sistema judiciário aqui do país, que tem sido alvo de tantas críticas da sociedade, desde que o senhor foi um que tem se dito, né, perseguido pelas decisões judiciais também? Tem que ter um equilíbrio. Nenhum poder pode estar acima do outro. Mas quem faz esse controle, por exemplo, em cima do judiciário é o Senado Federal, que não tem coragem, tá, para levar avante certas discussões, de colocar um freio no outro poder. Pode ver, desde quando eu assumi, eu era acusado de querer dar um golpe. Nunca agi fora das 4 linhas da Constituição. O outro lado não agiu dessa maneira. Haja visto que aconteceu por ocasião das eleições do ano passado, onde tudo para o outro lado era permitido e nada para o meu lado
era possível ser feito. Acabou as eleições, lamentavelmente aconteceu aquele resultado que muita gente não interpreta como sendo justo, até porque falta na nossa justiça eleitoral a possibilidade de uma auditoria perfeita, então a dúvida sempre vai perseguir. Bem, página virada do ano passado, vamos continuar lutando por o voto impresso dentro do Parlamento brasileiro para que as eleições realmente sejam marcadas e festejadas para valer por parte de quem teve mais voto nas urnas. Você pode ver o meu caso. O povo até hoje continua comigo. Sim. Em qualquer lugar que eu vá, o povo está do nosso lado. O outro lado não consegue ir num botequim e tomar uma 51 que é vaiado, né? Então, nós devemos fazer com que, no futuro, deixe de ocorrer quaisquer dúvidas no tocante às eleições. Bom, esse decreto que saiu do governo, né, regulando a questão do porte de armas, né, ele frustrou, porque o senhor sempre foi um contumaz defensor disso, da questão da liberdade de poder portar arma, mas mais do que isso, né, Santa Catarina, como o senhor citou no início da entrevista, é um dos estados que mais tem essa condição do porte de arma, e de certa maneira aqui em Santa Catarina a gente viu uma frustração generalizada. Olha, para mim não ocasionou nenhuma surpresa o que ele fez. Atacar a posse de armas de fogo por parte do cidadão de bem. Uhum. Por ocasião das eleições, ele teve no Complexo do Alemão, área completamente dominada pela violência, pelo tráfico, completamente sem força de segurança do teu lado. A mesma coisa, o ministro da Justiça vai no Complexo da Maré sozinho, sem qualquer segurança. A gente vê aqui há um perfeito alinhamento desse governo com a criminalidade. Tanto é que, por ocasião das eleições, quem comemorou a vitória dele? Os presidiários. Uhum. E quando se fala em desarmamento, todo desarmamento, né, ela precede uma ditadura. O Lula esteve na Venezuela com Chávez e depois com Maduro, continuou e pregou o desarmamento lá e conseguiu. Você vê hoje como é que está a nossa Venezuela. Não existe democracia na Venezuela. Eu acolhi aqui como presidente os refugiados lá da Venezuela que fugiram da fome, da miséria, da violência. Sim. O Lula recebeu o ditador aqui no Brasil. Então, obviamente, ele deseja algo para o Brasil semelhante ao que existe na Venezuela. Que coisa séria. Bom, o senhor tem... essa pergunta eu acho que todo mundo que está ouvindo, que é apoiador do senhor, gostaria de fazer. Se o senhor tem planos de voltar à vida pública, à vida política, por mais que tenha sido declarado inelegível, né, por aquela decisão da Justiça Eleitoral. E justamente colado com essa pergunta, eu até lhe questiono se essa decisão que foi motivada por aquele uso da TV pública, que o senhor fez aquela explanação para os embaixadores, se o senhor se arrepende daquilo e voltaria à vida pública, pretende recorrer para voltar à vida pública? Olha, se não fosse o caso dos embaixadores, iam inventar outra coisa para me tornar elegível, porque eu sou uma ameaça para a harmonia, uma certa harmonia que sempre existiu em Brasília, para o mal. Uhum. E triste é o país que pune os seus cidadãos não por seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Me aponte onde erramos no tocante à condução da política brasileira. Uhum. Não tem acusação de corrupção, não tem nada. A acusação foi porque reuniu-se com embaixadores e atacou o sistema eleitoral. Tudo passou a ser ataque. Deixo claro e repito aqui. Eu falei para os embaixadores o que tinha dentro do inquérito de 2018, que estava apurando fraude naquele ano, nas minhas eleições. Que o senhor ganhou. Nós ganhamos, tá? E geralmente quem ganha é quem frauda, né? Se fraudar, ganhou, tá? Esse é o sentimento. E o TSE forneceu rapidamente tudo o que a PF pediu e você cai para trás tomar conhecimento do que aconteceu naquelas eleições. Não houve fraude da minha parte. Agora, o que é lamentável, que desde aquela época o Tribunal Superior Eleitoral não se preocupa em colocar um ponto final nesse inquérito. Está em aberto até hoje. Eu não posso te falar em 30 segundos o que tem de grave lá dentro. Mas o tempo é seu, o senhor pode falar o tempo que o senhor quiser. Eu não posso falar porque seria um crime da minha parte. Que depois que eu divulguei o que estava no corpo do inquérito, a Justiça Eleitoral, na pessoa do senhor Alexandre de Moraes, classificou como confidencial aquele inquérito. E eu fui julgado e condenado por aquele inquérito que você não pode tomar conhecimento até hoje. Apenas o outro lado diz que eu menti. Se eu mentir, abro o inquérito.
Na volta agora do recesso, tenho conversado com alguns senadores, eles vão requerer via CPMI esse inquérito para que ele seja mostrado para o Brasil o que aconteceu nas eleições de 2018. Eu acho que você está curioso, né? Pois Se Deus quiser, teremos a oportunidade agora na volta do recesso. Eu tenho conversado bastante com o senador Jorge Seife, né? Ele tem feito um movimento para fazer aí uma frente para chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal, fazer os questionamentos que tem que ser feitos, abrir processos de impeachment, se for, no caso do Barroso, né, que fez aquela declaração. E aí eu queria saber do senhor se hoje é possível trazer mais apoios para que esse tipo de coisa aconteça. É difícil, né? Reconheço o trabalho do Jorge Seife. O Barroso não falou apenas que derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos quem? Ele fez campanha em Santa Catarina para o Lula? Ele votou no Lula, ninguém tem dúvida disso. Tá? Mas não fez campanha para ninguém. Derrotamos como o bolsonarismo. O Barroso, em 21, teve dentro da Câmara dos Deputados e interferindo numa proposta de emenda à Constituição que visava ali criarmos o voto impresso. O Barroso também teve, começo do ano passado, nos Estados Unidos, dando uma palestra como derrubar um presidente da República. E o Barroso também, depois das eleições, cumpriu uma agenda nos Estados Unidos tratada antes do primeiro turno, né? O novo Brasil com o seu novo presidente. Então, provas mais do que claras, indícios robustos, de que houve uma interferência de alguma forma dentro do TSE para que o resultado fosse o que ocorreu no último 29 ou 30 de outubro. Muito bem, ex-presidente Jair Bolsonaro, para a gente encaminhar aqui, eu vou lhe fazer algumas perguntas de alguns nomes que já estiveram com o senhor, como, por exemplo, Silvinei Vasquez. O senhor esteve na PRF, o senhor acredita nele que ele poderia ser um potencial candidato aqui em Santa Catarina? Interessante, ano que vem, não sei qual é a ideia dele, foi um bom chefe da Polícia Rodoviária Federal, tem um currículo realmente muito rico e colaborou muito conosco. Foi injustamente acusado de ter interferido nas eleições. Ninguém deixou de votar, tendo devido às ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal por ocasião das eleições do ano passado. É uma atribuição deles também, que está na lei, combater o transporte regular de eleitores. Mas a gente sabe, quando a esquerda assume, vão por revanchismo e a primeira vítima é a verdade. Desejo boa sorte ao Silvanei, que serviu ao nosso país e de forma muito qualificada lá na PRF. E o bendito é o fruto, Renan? É o 04 meu aqui, né? Um garoto novo ainda. Quase que diariamente aperta o pescoço dele, puxa a orelha, né? As orelhas. Ele pretende disputar aqui uma vaga na Câmara Municipal de Balneário Camboriú. E o futuro dele está traçado. Depende dele apenas se empenhar e ter a consciência que o que um garoto da idade dele faz, se ele fizer aí fora, pode ser um escândalo contra todos nós aqui. E a ex-primeira-dama candidata ao Senado por Santa Catarina? Não, a ideia é lá pelo Distrito Federal, né? Não vamos... Aqui deixa o nosso general aqui, é o Jorginho. Tá certo, então. Presidente, obrigado por nos atender aqui nessa tarde e esperamos recebê-lo outras vezes aqui para a gente conversar, falar mais de Santa Catarina e, acima de tudo, conversar aí sobre coisas boas da política também, não só episódios ruins e negativos, né? Acredito que nós deixamos uma marca no governo, né? Que o Brasil tem jeito. Mais ainda, eu acho que é uma frase que muita gente já ouviu, mas vale repetir. Olhe o Estado de Israel, veja o que eles não têm e veja o que eles são. Veja o Brasil, o que nós temos e o que nós não somos. O Brasil tem tudo para ser um grande país de verdade, não apenas no papel ou na promessa. Tá certo. Obrigado por conversar com a Jovem Pan. Até mais. Um abraço. Obrigado. Ex-presidente Jair Bolsonaro conversando conosco ao vivo aqui na Jovem Pan News, na Jovem Pan FM em toda Santa Catarina. Deixa eu registrar aqui algumas participações, né? O presidente agora vai levantar, vai tirar foto, né? Eu trouxe aqui para acompanhar essa entrevista o Pedro Neves, que é o meu bolsonarista mor, né? Ele participa toda semana do Jogo do Poder aqui na Jovem Pan News, é o grande defensor aí do presidente Bolsonaro. Então o Pedro vai tirar foto ali com o Bolsonaro, né, agora, juntamente com o governador Jorginho Melo.
O Renan também tá aí, né? O filho do presidente. Enxerguei ele aqui agora há pouco. Enfim, a sala tá bastante movimentada aqui na sede do PL em Florianópolis e estão assinando aqui nesse momento uma bandeira do Movimento Direita SC. Deixa eu registrar aqui algumas participações, né? Que a gente recebeu. O Reinaldo dizendo assim: volta a fazer live, capitão. Vai bombar, de preferência na Jovem Pan, na Revista Oeste. Né? Tá dizendo aqui o Reinaldo. O Eric, meu presidente, independente de qualquer coisa, se manteve fiel ao que disse e o que faria, honrou meu voto. Obrigado aí pelo comentário, pela participação. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem aqui a Wanda, aqui acompanhando também. Presidente, Santa Catarina está com você. Deixa eu rolar um pouquinho os comentários aqui para a gente poder acompanhar. Edmilson Zanata, grande mito, tá dizendo aqui o Edmilson, obrigado aí pela gentileza. O Luiz Fernando Beirão, todo mundo comentando aqui no canal do YouTube da Jovem Pan Floripa. Essa esquerda é uma piada, tá dizendo aqui o Luiz Fernando Beirão. Deixa eu ver quem mais aqui. Melhor presidente que o Brasil já teve, o Maicon. Obrigado, Maicon, aí pela gentileza do comentário. João Fleit diz aqui: Joinville está com Bolsonaro. Deixa eu ver quem mais. Floripa com Bolsonaro. A Antônia Russo. Obrigado aí pelo comentário, pela gentileza aqui do comentário no canal no YouTube Jovem Pan Floripa. Abraço do PL de São José, o nosso presidente. Tá dizendo aqui o Sidney Machado, que é a liderança do PL de São José, aqui na grande Florianópolis. O filho do presidente, o Renan, já vais embora? Com o pai? Tava se serenando ou tem um minutinho para conversar conosco aqui? Então tu já estás convidado. Pega aí o contato do Renan, Simone, pro Renan vir aqui ao Jogo do Poder, né? Pra gente conversar com ele um pouquinho sobre os planos políticos dele, enfim, né? O Renan o bendito é o fruto, filho do presidente Jair Bolsonaro. Já estás convidado a vir ao nosso programa, tá? Então vem aí, a Simone vai pegar os teus contatos aí pra gente poder combinar uma entrevista com o Renan. Deixa eu ver quem mais aqui. Porporati Engenharia, esse aqui eu acho que é lá é alguém ligado à secretária Dani Porporati. Obrigado aí pela gentileza. Deixa eu ver quem mais aqui. Alejandro. Meu querido, tudo bem? Eu já vou abrir um espacinho aí para vocês falarem. Presidente Bolsonaro, o senhor acha que existe uma ditadura no Brasil? Como o senhor pretende comandar a oposição? Tá dizendo aqui o Alejandro. Obrigado aí pela gentileza, Alejandro. Amo o pastel do Queco, melhor de Floripa. Eu falei aqui do pastel e do caldo de cana, né? Vem cá, Pedro. Falei aqui do pastel. O presidente disse que agora não cai, né? O presidente disse que agora tá podendo sair tomando caldo de cana e comer um pastel, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Tirou a foto do Bolsonaro? Consegui que ele assinasse também a bandeira do Movimento Direita Santa Catarina. Estou bem feliz, bem satisfeito. Muito bem, então o Pedro tá que nem pinto no lixo, né? Então, fala, Samuel, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Não tem como esconder, ele chega a estar com dor no carrinho, de tanto que ele tá feliz. A Mônica tá aqui com a gente também. Ó. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Manuel, boa tarde aos nossos ouvintes. O Pedro nunca me abraçou tão forte, que ele tá numa felicidade, esse menino. E deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. A gente tá com várias informações hoje, né? Claro, vocês tiveram a entrevista com o presidente Bolsonaro, mas a gente almoçou com o Silvinei Vasquez hoje. Então estamos hoje quentes. Municiados de informação. E uma outra coisa, o Silvinei Vasquez falou muito bem do Pedro. Óbvio, só o Pedro tá com moral. Tá com moral com o presidente. Do bolsonarista, né? Tá com moral com o presidente porque tirou foto com o presidente e tá com moral com o presidente falou aqui, né? Desejou sorte ao Silvinei Vasquez, é um bom nome. Aí o Samuel vai trazer detalhes aí da corrida, da disputa eleitoral para o município de São José. Deixa eu ver, tô registrando aqui as participações, né? O povo tá enlouquecido aqui com o Bolsonaro. Romualdo Duarte também aqui. Situação da inelegibilidade está em grau de recurso, se entende que há possibilidade. O presidente ali deixou claro que estão tentando, né? Estão tentando. Tem aí, vamos buscar alguns caminhos para tentar reverter isso, até porque o Bolsonaro ainda, pelo que me consta, é o principal nome a 26 pelo PL, né? Com certeza, e é bom lembrar também que em 2026 o presidente do TSE vai ser o Cássio Nunes Marques, né? Então, exatamente, que é o ministro indicado pelo Bolsonaro. A primeira indicação, Bolsonaro pro Supremo Tribunal Federal, primeira indicação. Não esquente a cabeça, nosso... Como é que é aqui? Não entendi aqui.
Tereza Fortunato, mas obrigado aí pela gentileza. Lula fazendo diferença, Bolsonaro inelegível, como é que é? Tá dizendo aqui o Sebastião, isso aqui é lulista, pelo que me consta, né, ô Pedro? Deixa eu ver. Hã? Pelo jeito sim, né? Pelo jeito sim, né? Mas deixa ele comemorar enquanto ele pode. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Parabéns pelo trabalho, Jovem Pan. Maicon, melhor presidente da história. Ana Paula Queiroz, obrigado aí pela gentileza, Ana, pelo carinho aqui. Mondaí está com Bolsonaro. Mondaí eu acho que é Santa Catarina, né? Mondaí, Santa Catarina. Eu acabei de receber, inclusive, mensagens de Mondaí, onde afirmaram, né? Manda uma foto com o Bolsonaro, manda uma foto com o Bolsonaro. Eu recebi tanta mensagem nesses últimos minutos da entrevista que eu imagino como deve estar o teu WhatsApp, como deve estar o teu WhatsApp. O meu tá bombando, nem olhei, tô olhando só o YouTube. Eu vou deixar aqui então um abraço pro Marcos Felipe, que é secretário de, salvo engano, da Fazenda da Prefeitura de Mondaí, que estava acompanhando a entrevista lá com a gente. Muito bem. No meu caso, ainda não perceberam que eu estava aqui. No momento que perceberem que eu estou aqui, o celular não vai parar um minuto. Deixa eu ver aqui, o Souza, São José também com Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro, Valmir Nunes. Parabéns pela entrevista, audiência total, Giovanir Matias. Obrigado, Giovanir. Obrigado aí pela gentileza, pelo carinho, tá bom? Esquerda solta espuma hoje e amanhã, tudo raivoso. Luísa. Grande Pedro, faz um grande trabalho pela direita. Maicon, aí, ó, isso aí é teu obrigado, Maicon. Teu eleitor. Presidente Bolsonaro, Isaías Sabino. Bem, acho que, deixa eu ver aqui, eu tenho muito comentário aqui porque é 4-2 e eu vou fazer o... Vamos fazer, né, já que estamos aqui, se o pessoal do PL não nos expulsar, a gente fica mais um pouco aqui. Vamos fazer o intervalo então, aqui na Jovem Pan News. Obrigado pela audiência, Jovem Pan News e Jovem Pan FM para todo o estado de Santa Catarina. A gente vai fazer o intervalo, muitos de vocês voltarão com suas programações locais e aqui na Jovem Pan News em Florianópolis teremos o Jogo do Poder. Rede Jovem Pan News. Alexandre Pires apresenta Baile do Nego Velho 2, a maior festa Hits 90, 3 horas de show. Venha dançar, cantar e se divertir quinta, 7 de setembro, feriado da Independência no P12. Promoção exclusiva. Dia dos Pais é na Companhia do Homem. Só aqui você encontra os melhores presentes para o seu paizão. Promoção Dia dos Pais Companhia do Homem com camisetas estampadas a partir de R$ 39,90, calça jeans a partir de R$ 139,90, polos a partir de R$ 79,90 e moletons a partir de R$ 139,90. Companhia do Homem, seu pai na melhor companhia. Em Florianópolis, São José, Palhoça, Blumenau e Itajaí. Olá, aqui é Maurício Zabotti, proprietário da Cantina Zabotti. Venho convidar a todos a conhecer a nova Cantina Zabotti. Espaço amplo e aconchegante, com mais de 1.500 metros quadrados e uma linda vista para o mar. Avenida Leoberto Leal, 184, Barreiros, São José. Cantina Zabotti. O endereço mudou, mas a quantidade com qualidade continua a mesma. Venham nos visitar. Jovem Pan News. Todo ano, os resultados do Sicoob são divididos entre os cooperados. Em 2023, foram mais de 5,5 bilhões distribuídos em forma de dinheiro na conta, cota capital e investimentos da comunidade. E para nossos cooperados, isso tem muito valor. Esse é o grande diferencial de uma cooperativa. Acho que o Sicoob está muito mais na nossa vida, né, na nossa cidade, do nosso lado, do que as outras instituições. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fipasa, a casa do Fiat. Olá pessoal, eu sou o Murilo, gerente da Fipasa e quero te convidar para o Fecha Mês Fipasa. Só nesse sábado, lojas abertas até às 4 da tarde. Na Fipasa você encontra veículos 0 km com taxa zero e super avaliação do seu usado. Um grande estoque de veículos seminovos selecionados com procedência e a garantia que só a Fipasa tem. Visite a Fipasa mais próxima de você ou chame no WhatsApp 32810000. Fica tranquilo, é Fipasa, a casa do Fiat. News Florianópolis. Tá na hora da consulta com a Alô Saúde. Agora, quem mora em Floripa tem consultas médicas por videochamada. Tudo de graça via SUS. Olá, doutora. Tudo bem? É muito mais conforto para você. Mas lembre-se, a teleconsulta não substitui o médico da família nem o atendimento no centro de saúde. Ligue 0800 333 3233 e agende um horário. Prefeitura de Florianópolis. Conforme Lei 10.199, a Prefeitura informa que a produção do spot não teve custo e sua veiculação custou R$ 183,75 em média na emissora. Em Palhoça, o progresso não para.
A Avenida das Torres encurtou a distância entre os bairros. Ficou fácil se deslocar. Também a nova Avenida Terra Bela está agilizando o trânsito. É mais tempo com a minha família. E com o programa de prevenção de enchentes, os rios, valas e bocas de lobo estão limpos. Hoje me sinto mais segura e tranquila. É com estas e outras obras que estamos transformando a cidade. Prefeitura de Palhoça. Rede Jovem Pan News. Na Jovem Pan News, Jogo do Poder. Muito bem, voltamos. Agora são 4h06, 4h06. Seu Heleno é uma referência da política de Santa Catarina. Trabalha há quanto tempo com... Chega mais aqui, seu Heleno. 22 anos, né, seu Heleno? Chega aqui. O senhor não é muito de aparecer, mas o senhor vai dar uma palhinha aqui pra gente, né? O seu Heleno trabalha com o governador Jorginho Mello aí há um bocado de tempo. Pega o microfone. Tudo bem, seu Heleno? Tudo bem, tamo aí. Tamo junto aí. Como é que o senhor tá de saúde, tá bom? Tudo certo, sob controle, me cuidando e assim vai. O seu Heleno é o maior ouvinte do Jogo do Poder. É o maior ouvinte do Jogo do Poder. Tá sempre ligado no Jogo do Poder. Entro no carro, já ligo na... Ah, viu? Tá há quanto tempo com o governador, seu Heleno? Quase 22 anos. 22 anos trabalhando. O Jorginho Mello era o quê? Deputado estadual? Estadual. Segundo mandato dele. Segundo mandato dele na Assembleia Legislativa. Até hoje nós estamos aí. Que coisa. E aí, como é que tá a correria aí no governo? Tá boa? Tá boa. Estamos fazendo um bom trabalho. Pegamos um secretário muito bom. E é um governo que vai dar certo e vai ficar na história, com certeza. Tá certo, então, bom, que bom vê-lo, né? Que bom também te rever aqui vocês também. Que o senhor tá sempre aí na... Tamo aí junto aí. Coisa boa. Precisar, estamos à disposição aí, tá? Nós também. Obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço, o Heleno, grande referência aí, trabalha com o governador Jorginho Mello há bastante tempo. Deixa eu registrar que meu WhatsApp tá bombando, não sei o de vocês, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma da Jovem Pan de Joinville, né, que transmitiu aqui a entrevista. Obrigado aí pela parceria de todos vocês. Bolsonaro, o Anderson, ouvinte aqui da Jovem Pan News, Bolsonaro vai virar ou já virou o maior cabo eleitoral da história, tá dizendo aqui o Anderson. Obrigado aí pela parceria, amigo. Já era em 2018, né? O Alexandre tá Vieira. Cada vez maior. O pessoal que eu gosto disso, quando o pessoal participa, manda fotinho do rádio que tá ligado na Jovem Pan News. Tá ouvindo no rádio, no carro, onde for, manda fotinho aí do seu rádio ligado no 103. Vem, deputada, chega mais aí, bota uma cadeira pra deputada aí, pra deputada se aproximar, deputada Júlia Zanata. O Alexandre Vieira mandou foto aqui que tá com o rádio ligado no 103.3. Ouvintes da Jovem Pan News são maravilhosos. O vereador Crislan. Muito boa entrevista. Parabéns, Emanuel. O Crislan foi citado hoje no almoço de São José, hein? Vai ser candidato? Vai ser candidato. A vereador ou a prefeita? Aí só ele pode responder, né, deputada? Boa tarde. Tudo bem, deputada? Tudo certo? Boa tarde, deputada. Tudo bem? Entrega um microfone aí pra deputada, que veio muito bem acompanhada. Tem mais um microfone aqui? Então, pode ficar com o microfone sem fio, a deputada, né? Não tem problema. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Emanuel. Tudo certo. Agenda corrida com o presidente aí em Santa Catarina? Sempre é um prazer, né? Pode ser corrida, mas é bom. É bom, muito bom ter ele aqui com nossos prefeitos, né, com as nossas lideranças do PL. Finalmente temos um partido fortalecido aí para chamar de nosso. Coisa boa. Deixa eu perguntar para a senhora Demorou, mas agora nós temos, né, graças a Deus. É verdade. Deixa eu perguntar para a senhora uma coisa sobre a presença feminina no partido, né? Uhum. Como é que a senhora se enquadra nesse processo de ajudar a trazer as mulheres para dentro do PL? Porque esse é o foco da vinda do Bolsonaro, mas mais do que isso, da ex-primeira-dama, que tá no holofote, né? Ela é a grande protagonista do evento amanhã, ela que estará sob escrutínio eleitoral amanhã no evento que vai acontecer. Olha, tá sendo muito tranquilo trazer as mulheres, porque a figura da Michelle realmente inspira aquelas mulheres femininas, donas de casa, mães, professoras, advogadas, médicas, enfim, né? A mulher que realmente defende a família, os nossos valores, a mulher que tem a sua fé inabalável, e ela é uma mulher que inspira muito. Então, vê aí, hoje até saiu alguma notícia que o crescimento do número de mulheres filiadas no partido deu um boom com a vinda da Michelle, com esse trabalho maravilhoso que a Michelle vem fazendo, com aquele jeito dela, né? Que é, enfim, que encanta as pessoas. Único, é. Ela realmente, quando começou a falar, a protagonizar, as pessoas já pediam para mim, a Michelle tem que falar mais, mas ela era uma mulher que não queria protagonismo político, mas ela acabou fazendo pelo seu esposo durante a campanha e começou a encantar muita gente. Inclusive, eu vejo que
Outro dia eu vi uma que se diz, acho que é socióloga, que é aquela que diz que é a favor do furto, né? A Márcia Tiburi, ela estava demonizando a Michelle Bolsonaro de tanto medo que elas têm, porque a Michelle realmente encanta corações. Verdade. Vamos abrir então, Pedro, o que tu queres perguntar aí para a deputada federal Júlia Zanata? Não, é bom a gente fazer uma observação, né, que dizem que os bolsonaristas, os de direita, são todos, como é que é o nome? Não gostam das mulheres, né? São todos misóginos, né? E aí eu tava olhando aqui o quadro do PL. Mas tu gosta de mulher, tu é bolsonarista, gosta de mulher, claro. Gosta? E eu tava olhando aqui o nosso quadro aqui do PL, e dos 6 deputados federais do PL, que é o partido de direita, 3 são mulheres. Então, nada mais do que abrir espaço, né, e tratar de igual para igual e fazer... não botar numa caixinha, né, como muitos outros partidos fazem, pega o LGBT, bota numa caixinha ali, pega o pessoal do Movimento Negro, bota numa caixinha, né, e o PL não, o PL é o Partido Liberal que tem aberto para todas as pessoas, então nada como deixar a mulher trabalhar e mostrar força, e aí a gente vê que Santa Catarina é um polo mesmo, e metade dos deputados federais daqui do PL são mulheres, né, então eu queria que comentasse um pouco sobre isso também. Nós tivemos muito... Eu me senti valorizada pelo partido, mesmo antes de ter um mandato. Eu tive o apoio do partido para conquistar o meu mandato de deputada federal. Diferente de outros partidos que defendem cotas, né, partidos de esquerda, os lulistas que defendem cotas, mais mulheres, mas na hora de você ver a divisão ali, na hora da campanha do que a gente tem direito, não é bem assim. E o PL realmente, aqui em Santa Catarina, pelo menos, que eu acompanhei mais de perto, foi um partido que valorizou, certo, as mulheres. Porque eu falo, ontem eu estava num evento no PL Araranguá, que a presidente é uma amiga minha, muito guerreira, que foi nossa candidata estadual, a doutora Andressa, e ela foi candidata estadual, né, não conseguiu ganhar, mas ela fez mais de 5 mil votos, foi importante para o partido e agora está sendo valorizada, é a nossa comandante lá do PL, nossa gerente regional de saúde também, super competente. E eu falo, mulher com voto tem que tratar pão de ló, porque eu fui candidata a prefeita em 2020 e eu tive, muita dificuldade para montar uma nominata, para conseguir fazer um vereador. Né, nominata para ter mulheres candidatas, porque tem essa cota que tem de gênero que tem que ser cumprida, né? Eu quero mais mulheres na política, mas não que elas sejam obrigadas, elas têm que se sentir à vontade, elas têm que vir porque elas querem, elas têm que vir por convicção. E não que elas tenham que cumprir uma função ali só para ter uma participação, né? Não, inclusive eu sempre falo, não, se você não tem vontade, é o seu direito, mas nunca deixe o partido usar você só para ser uma cota. Bom, aproveitando que a deputada falou sobre a questão do sul do estado, gostaria de saber o cenário de Criciúma. Como é que está se desenhando as eleições do próximo ano? Como é que vai se posicionar o PL? Como que vai se posicionar a deputada? Pode dar uma Ele enrolou palhinha. E não perguntou se a senhora vai ser candidata a prefeita. Era isso que ele queria perguntar. Em termos gerais, era isso. A gente está conversando bastante com o governador Jorginho Melo, com o presidente Bolsonaro, e se for um consenso, é claro que eu não vou fugir, né, da raia de ser candidata. Mas eu sinto que não é o meu momento, entende? Eu sinto que não é o meu momento. Teria um nome? O nome natural do PL sou eu. Até o deputado Daniel Freitas, que também é da minha cidade, esteve ontem lá na minha casa, conversando comigo. Ele tem sido um grande entusiasta dessa possibilidade de eu ser candidata a prefeita. Estamos construindo, vamos ver o que vai acontecer, como os outros partidos vão se posicionar, mas certamente o PL vai ser, assim como em outras cidades, a bola da vez. Né? Onde a gente colocar a mão, certamente tem chance de ganhar a majoritária. Mônica. Eu ia fazer a mesma pergunta que o nosso amigo Samuel, mas, deputada, vou aproveitar, então, para puxar para a eleição aqui da Grande Florianópolis, que eu acho que também vai ser um grande desafio, né, para o PL, porque, bom, por exemplo, Florianópolis, hoje nós temos o nome muito forte do Topázio, né? Nós vemos a posição do PL se enquadrando ali com o Topázio. Será
será que ainda assim o PL busca um nome diferente só para ter a figura da majoritária do PL, por exemplo, chapa pura, ou ele tem a possibilidade de se aliar já a algumas lideranças de outros partidos? É inegável a liderança do Topázio aqui na região, né? Tem sido um prefeito muito atuante. Mas também nós temos que pensar no crescimento do nosso partido, né? Então, penso que as coisas serão... Acho que tu tá na minha frente, meu amor. As coisas vão ser bem conduzidas pelo governador Jorginho Melo. Enfim, não sei se tem a possibilidade, creio que tenha, de se coligar, mas certamente sempre é melhor ter a cabeça no 22, né? Porque nós precisamos fortalecer aí a nossa base eleitoral e Florianópolis, como capital, tem um papel fundamental. E, deputada, vou aproveitar, desculpa, Emanuel, fazer, mas agora eu fiquei curiosa. Como está sendo esse trabalho dentro do Congresso Nacional? Porque, querendo ou não, são 513 representações em como se destacar no meio de tantas outras lideranças e como ainda assim se manter conectado com o eleitor catarinense. Olha, bem complexo, porque geralmente você tem aquele deputado que faz um trabalho de base, ou então aquele deputado que fica mais em Brasília, né, atuando e tal. E eu tenho tentado me dividir para fazer os dois. O meu marido disse que eu vou morrer em 4 anos, né? Mas... É um desgaste, né? A gente tá dando risada, ainda mas a gente mais... trabalha com política, a gente sabe que é um desgaste. Então, mas tenho a Helena, né, que também acaba... Né, a gente quer ficar com ela, né, Helena? Ela pede para a mamãe não ir trabalhar. Ela disse que não tem que trabalhar nem um dia, tem que ficar em casa. Né? Então tem mais esse fator mãe aí também. Mas eu gosto, sabe? Porque em Brasília dá um trabalho danado, consome a nossa energia. E só que quando eu volto para cá e vou nos municípios catarinenses, isso me fortalece, sim. Porque a gente conversa com as pessoas, a gente escuta o que elas estão pensando. Elas agradecem a nossa atuação em Brasília, sabe? E isso me move. Então, e eu acho o trabalho de base muito importante. Por exemplo, domingo eu estive em Pouso Redondo, dormi em Blumenau, fiz agenda em Blumenau de manhã, à tarde Brusque, à noite vim filiar aqui nessa mesa um prefeito de São Pedro de Alcântara junto com o governador. Fui para Criciúma naquele dia, na segunda, 7 da manhã, estava dando entrevista na rádio local. Não lá. para. À noite, Cocal. No outro dia, Agenda. Morro da Fumaça. E ontem, Araranguá, e vim direto para cá. E hoje já estou aqui. Sabe? E a atuação... Em Brasília, para você se destacar entre os deputados e entrar no cenário nacional, basta você falar algumas verdades. Que há alguns outros deputados que não gostam da nossa atuação de oposição, eles mesmos te dão destaque, entendeu? Então, é isso que acontece. Muito bem, deputada. Quero lhe agradecer aqui a gentileza de ter conversado conosco, né? A senhora estava aqui acompanhando o presidente Bolsonaro. Aproveitamos esse momento para falar. Acho que foi muito representativa essa sua presença aqui hoje, até porque o foco do PL hoje e amanhã vai ser as mulheres, né? E a sua presença aqui foi muito importante para a gente poder conversar um pouco sobre os rumos do partido e como as mulheres vão ser atraídas aí também para as fileiras partidárias. Obrigado, deputada. Estamos aí à disposição. No que precisar, estamos aí. Obrigada, tamo junto. Obrigado. Deputada federal Júlia Zanata, do PL, conversando conosco ao vivo aqui na Jovem Pan News. A Mônica pula da cadeira da ponta para a cadeira onde estava a deputada federal Júlia Zanata. Alguma manifestação aí pelas redes sociais que vocês receberam? Pro momento agora nós entrevistamos aqui o ex-presidente Bolsonaro, né, ao vivo na Jovem Pan News. Eu quero na saber Jovem Pan como para toda Santa Catarina. Eu quero saber como tá o celular do Pedro. Muito movimentado aí teu WhatsApp, Pedro? Eu acho que deu alguma zebra no meu WhatsApp que não tá chegando nenhuma mensagem. Acho que Xandão mandou caçar o teu WhatsApp. Das duas, uma. Ou a hora que eu abrir vai virar um caos, ou estragou. Muito bem. Bom, Samuel tá com mensagens muito importantes no WhatsApp dele. Nós falamos aqui e eu já vou adentrar o assunto.
perguntei aqui pro presidente Bolsonaro sobre Silvinei Vasquez, disse que é um nome muito importante, meio que chancelou, né, mas jogou ainda a responsabilidade para a confirmação de uma possível candidatura dele à Prefeitura de São José para o governador Jorginho Melo, que é o presidente do PL em Santa Catarina, ou seja, o governador é que vai confirmar as candidaturas às prefeituras, principalmente desses grandes centros, né, como é o caso de Florianópolis, o que o PL vai fazer, tendência de apoiar o Topázio Neto, a reeleição, em São José, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, mas também tem a questão da Adeliana, que o Jorginho teria filiado ela ao PL. Vai filiar. Acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã, então. No ato de mulheres. Inclusive, eu, Emanuel, podemos aproveitar e falar Claro, um pouquinho vamos sobre lá. o almoço? Pode começar, pode. Mas eu Contextualizando. vou Vocês contextualizar. almoçaram com quem hoje? Que eu ia participar do Hoje, almoço, mas nós recebemos função um da entrevista, não convite consegui. para almoçar com o vice-prefeito de Biguaçu, Alexandre, né? E Silvinei Vasquez, que é naturalmente aí o candidato, um dos candidatos do PL de São José, à Prefeitura de São José. Pode. Eu ia Já contextualizando também, agradecer também ao amigo Samuel aqui da bancada, que é um grande articulador de almoços políticos. E foi muito importante, Emanuel, para a gente compreender um pouquinho mais, né? Porque, vamos lá, para resgatar a memória dos nossos ouvintes. Só um pouquinho, A gente vem... Informações exclusivas, jogo do poder. Perfeito, vamos deixar bem claro, né? A gente vem comentando ao longo de muitos programas sobre a presença e a possibilidade do Silvinei Vasquez vir pré-candidato a prefeito de São José. E aí por muitas vezes, tecia muitas críticas também por desconhecimento, né? Continuo tendo, né, como sempre, pontos de atenção. Mas hoje me surpreendeu muito, e queria colocar isso para os nossos ouvintes, foi muito bacana esse almoço com ele, para compreender, e a gente ficou em vários debates também, para compreender a qualificação técnica dele enquanto gestor público, e me pareceu, assim, muito entendido, muito por dentro do que acontece em São José, e essa logística que é a quarta maior economia do estado de Santa Catarina, que é o município de São José, enfrenta os desafios. Então, foi extremamente relevante esse almoço. Agradeço, inclusive, novamente ao amigo Samuel por conta disso, para a gente tirar algumas questões. Aí, inclusive, ele também explicou por várias vezes alguns conflitos envolvendo o nome dele, né, dentro do governo federal. Foi interessante também ver o outro lado da moeda, né, entender outras... que a história sempre tem dois lados, né, Samuel? Exatamente. A verdade está ao centro. Mas foi muito... Ou à direita, né? Muito bacana. Minha impressão foi essa, assim. Minha impressão é bacana. Mas... Do Lula diz que a verdade está à esquerda, né? Então depende. Mas agora eu não sei, querida. Eu quero ouvir no Brasil, a verdade é o que o STF determina. Eu quero ouvir o Samuel para compreender. Samuel, o que tu achou? Assim, qual que é o teu sentimento? Achas que existe uma composição aí, Vasquez e Adeliana? Bom, a gente fez gaguejou muito no início, né? A gente fez essa pergunta específica pro Vasquez, né? E aí, Vasquez, vai rolar a chapa? Daí ele, por inúmeras vezes, deu a mesma resposta, que eu sou candidato a prefeito. Se tiver que ser, serei candidato a prefeito. Agora, não serei candidato a vice. Isso, aspas pro Vasquez falando, né? Eu não sou carreirista político. Eu não sou político de carreira, eu não preciso ser candidato a vice. Então, o trabalho que deu para notar que ele está desenvolvendo junto com a presidência do PL de São José, né, é que ele se coloca como candidato à majoritária da Prefeitura de São José. Me surpreendeu, claro, a gente já sabia que ele tinha 5, 6 formações, doutorado, ele é um ser humano muito inteligente, né? Mas me surpreendeu porque nós entramos num ponto que durante os nossos debates nós tínhamos dúvidas, que era a questão do plano de governo de São José. E ele deu inúmeros... Eu não vou dar spoiler porque ele vai vir aqui na terça-feira, né? Exatamente. Aliás, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube... Todos os dias, de segunda a sexta, das 4 às 5, temos o Jogo do Poder para falar da política em Santa Catarina. Mas mais do que isso, a gente faz entrevistas, faz debates, e na terça-feira teremos o ex-diretor da PRF, no tempo do presidente Bolsonaro, Silvinei Vasquez, que vai dar um panorama aí do que ele pretende também para as eleições do ano que vem. Mas Samuel ia falar do plano de governo,
Né, Samuel? O que se prevê para o plano de governo do Vasquez? Ele falou da questão de segurança, né? É a área dele, né? Exatamente. E a segurança de São José tá pedindo socorro. Então, a gente falou sobre isso, inclusive. Projetos arrojados, né? Como parceria público-privada. Eu não vou falar tudo aqui, porque obviamente ele vai falar na terça-feira, mas de projetos, explorar essa questão de parcerias públicas e privadas para o município de São José, e me surpreendeu muito, assim, né, o conhecimento da cidade de São José, o que às vezes conversando com um ou outro candidato, tu vê que ainda falta talvez entrar numa comunidade, entrar outra, para saber até onde, qual que é a necessidade real do município, né. Realmente me surpreendeu, até ele comentou, a gente falou, né, a relação com o Bolsonaro, ele tem uma relação próxima, né, com o Bolsonaro, inclusive vai se reunir com o Bolsonaro aqui, né? Talvez hoje, creio que ainda hoje, tá? Em um local aqui da capital, juntamente, essa informação é importante, né? Juntamente com o governador Jorginho Melo. Então pode ser que aí se bata o martelo. Saia a bênção. E aí é aquilo que a gente vem falando desde o início, a preocupação de construir de cima para baixo, né? Eu falei aqui em bênção com o presidente da República, né? Ex-presidente da República. E ele disse assim, é um bom candidato e tal, mas é com o Jorginho. Né? Então fica na mão do governador. Com o Jorginho e a decisão de Vasquez, foi isso que ele falou, né? Depende do Vasquez também, não depende só do Jorginho. Então eu acredito que essa reunião que vai ocorrer entre Jorginho, Vasquez e Bolsonaro é justamente para tentar selar aí esse candidato à majoritária, né? Pedro, eu acho vai pedir o amém do Bolsonaro também para concorrer no que vem ou não? Mas ele já tem, né? Eu acho que a gente já tem uma história aí bem longa juntamente com o conservadorismo, né? Desde 2015. Eu acho que ir para vereador não precisa bênção, né? Então tá tudo sob controle. E aí teve um momento muito importante no almoço, onde a gente conseguiu tirar uma foto de Silvinei Vasquez, que representa a direita, e a Mônica ficou do lado do Vasquez, a nossa esquerda, né? Então... A Mônica, quando ela chegar aos 32, 33, ela vai virar de direita. A Mônica... Não viu o Bolsonaro, que o Bolsonaro falou? Foi quase poético, né? Quem nunca foi de esquerda... Até os 20... Não tem, né? Não teve juventude, não teve juventude. Foi isso que citaram no almoço. Não. Quem foi de esquerda até os 20 não teve juventude. E quem é de esquerda até os coração. 40... Não tem cérebro. Exatamente. Vocês citaram. Quem não foi de esquerda aos 20 não tem coração. E quem continuou de esquerda depois dos 30 não tem cérebro. Vocês adoram um progressista de estimação, porque não falam nada até agora. Daí chega lá e puxa aí, ó. Antes da gente passar a palavra pra Mônica, vocês imaginem, a gente veio entrevistar o Bolsonaro aqui na sede do PL em Florianópolis, né? Aí ficou... A entrevista ia ser em algum lugar. Foi assim, de última hora. Eu deixei o Edson sobre aviso, tava todo mundo sobre aviso. Quando saía a confirmação do local, a gente vai. Aí chegamos aqui, montamos entrevista com o Bolsonaro. Entrevistamos o Bolsonaro, terminou, começamos o jogo do poder. Aí chegaram os debatedores. Imagina a Mônica, que é mais progressista, ela aqui na sede do PL entrou na toca da peixe fora da aquário. É a raposa na toca da galinha. Mas eu vou falar pra vocês, que brincadeiras à parte, que a gente gosta de brincar, mas que eu me sinto muito confortável em diversos ambientes, e eu queria deixar isso muito claro pros nossos ouvintes que nos acompanham, que muitas vezes me xingam também, mas a democracia, né, Pedro, ela passa por isso. Então, assim, sim, tem posicionamentos muito progressistas, muito mais alinhado a uma centro-esquerda, sim, mas não por isso que eu vou deixar de debater ideias e não ideologias. Debater ideias... Tirasse foto com o Bolsonaro? Construção. Não, eu fui a social media do Samuel. Bati uma foto do Samuel. Mas é bom a gente fazer esse contraponto, porque, assim, a Mônica, por ser mesmo sendo de esquerda, foi muito bem recebida aqui, né? Sim. Ao contrário de que se eu fosse num diretório do PT, da né? Mas eu não... Mas veja lá, eu não falei as minhas preferências políticas. Eu fiquei bem quietinha aqui, porque se soubesse que tem uma infiltrada aqui dentro... levantou uma pestana, mano. Inclusive o governador passou por ela, cumprimentou ela, ofereceram cadeira pra ela sentar. Mas é isso, mas reforço. Mas vamos fazer um lá no DCE pra vocês verem como eu não saio no tapa com um 2. Mas é porque tá muito conhecido, né, meu amigo? Daí não dá. Tu és uma pessoa muito... Uma figura marcada já. Deixa eu mandar um abraço pros ouvintes aqui que estão acompanhando, né? Primeiro,
Primeiro aqui, deixa eu mandar um abraço pro ouvinte Wagner, que ele tá em Gramado, ele é ouvinte assíduo. Lembram aqui que eu falei assim, tá ouvindo o Jogo do Poder, manda mensagem aqui pra mim, 998-000062, é o meu zap. Não tem apresentador que diga isso, Pedro, que deu o próprio zap no ar. Então o meu zap, 998... Você é corajoso, Emanuel. 998-000062. Então, recebi aqui do Wagner, que é ouvinte assíduo aqui da Jovem Pan News, a fotinho tá lá em Gramado, acompanhando o Jogo do Poder. Deve estar aproveitando, em Gramado, um lugar muito bom. Deve estar tomando um vinho, sim, uma lareira. Sextou já, né? É, claro. Sextou, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Carol Bosley, que é a filha do Vânio, né? Bosley. Do Vânio Bosley. A Carol é assessora do Camilo Martins, né? Deputado estadual, ex-prefeito de Palhoça, mandou aqui parabéns pela entrevista agradabilíssima de ouvir com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Fabrício Corrêa, que segunda-feira tá de volta ao comando do Jornal da Manhã. Obrigado, amigo, aí pela audiência. O Alexandre Vieira, já falei aqui. O Sérgio Oliveira também aqui nos acompanhando. Anderson, ouvinte da Jovem Pan News. Vereador Crislan, já falei. O Luiz Carlos Padilha. Amigo, por favor, transmita ao nosso capitão e líder minha continência. Estamos com ele em Florianópolis e sua casa, E sua casa, presidente. Deus abençoe grandemente sua vida. Forte e fraterno abraço, eu Padilha. Acho que faltou o acento agudo no Florianópolis, é sua casa. Deixa eu ver isso aqui. Que ele quis dizer. O Rafa Martins, e o deputado Sérgio Mota assistindo vocês aqui. Viu? Grande um abraço, deputado, Rafa. Grande deputado. Outro Rafa, Rafael de Lima, também acompanhando o programa. Rapaz, eu não sei se A audiência qualificada, né? Não sei se eu venci o programa tudo. de maior audiência de Santa Catarina é a audiência qualificada. Né? Não sei se eu venci tudo. Mas se você tá ouvindo a Jovem Pan News aí, manda abraço pra mim. Manda foto pra mim aqui. 998-000062. 998-000062. E manda foto do rádio. Manda fotinho lá do rádio pra sabe que é interessante comprovar que você tá ouvindo. No YouTube a gente tá com 540 simultâneos, é isso mesmo? Isso. Agradeçam ao Mito o trabalho de 4 anos colhendo frutos. Eu quero fazer só um detalhe aqui, falar sobre a figura de Bolsonaro, e eu gostaria, eu vou fazer, mas eu vou passar a responsabilidade pra Mônica, né? Porque foi ela que teve essa visão, né, da imagem do presidente. Então analisem isso e vamos ao break. Então, vamos lá. Vou falar isso com um paralelo, né? Que eu fiz, obviamente, dei uma alfinetada também hoje no Silvinei e falei assim, Silvinei, tá quase pronto para ser pré-candidato. No almoço, né? No almoço, quase pronto para ser pré-candidato a prefeito, só falta saber sorrir. Daí ele riu e tudo mais. E eu vou falar pra vocês, eu achei o semblante do Bolsonaro, a imagem dele, muito mais descansada. Parece uma outra pessoa. Também senti a mesma coisa. Diferente da outra vez que a gente viu ele no evento de Balneário Camboriú, que foi a última vez que eu vi ele, pelo menos. Que ele tava pesado. Mas aí eu faço... Você pensa homem ser atacado 24 horas por dia, 7 dias por semana e traído, atacado... Pedro, mas uma coisa que me chamou a atenção, já que eu vou aproveitar pra dar uma alfinetada, uma coisa que me chamou a atenção ele não sorri. O homem não sorri. A gente foi tirar foto aqui, o Samuel foi tirar uma foto, eu fui social media do Samuel. Ele não sorri. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa aí com os homens de direita, Pedro. Tu tá sabendo sorrir? Mas o Pedro sorri. Não, nem todas as Depende. que quer mostrar uma... Depende do ambiente. O Bolsonaro ainda falou que fez tratamento dentário, agora parece vezes tem que mostrar a mobília nova, né? Tem que sorrir. Muito bem. Tem que sorrir agora. Muito bem. Isso aí, quem faz tratamento dentário tem que mostrar a mobília nova, gente. 4h33. Estamos falando aqui do Bolsonaro. Foi um momento engraçado aqui. A gente vai falar mais sobre a entrevista que fizemos com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse que agora está tendo espaço para tomar caldo de cana, comer um pastel, enfim. A gente inclusive teve um nosso ouvinte que falou assim, chama o Bolsonaro pra comer um pastel do Queco. Aqui na Praça 15. Imagina só o Bolsonaro atravessar a praça aqui e comer um pastel, vai ser difícil, né? Vai demorar 5 dias. Vai demorar 5 dias pra chegar ali. 4h34, vamos lá. Intervalo aqui no Jogo do Poder. 13... Arrobas. Não, mas é intervalo? Não, mas tudo bem. Mas seria bom, então. Tem 540 pessoas então fala, assistindo. Meu querido. Falem. A voz da direita conservadora de Floripa, @PedroNevesBR. Então, seguindo essa linha, a voz da juventude de Florianópolis, @SamuelVidal.sc. E se vocês, haters, quiserem vir falar comigo, tá tudo bem. Brincadeira, pessoal. Pode me seguir ali no @OiMonicaDuarte. A gente fala muito sobre municipalidade, que isso é importante. Sensacional. Então me sigam também, @Emanuel do Jogo. Eu acho que a gente tá em dia, nós pagamos as caixas comerciais no tempo certo, né, Rafa?
Então tá, então é o intervalo das 4h30, depois a gente volta com a sequência do Jogo do Poder ao vivo aqui da sede do PL em Florianópolis. Já voltamos. Rede Jovem Pan News. O Figueira vai em busca da vitória dentro de casa, rumo ao acesso. Neste domingo, pela 15ª rodada da Série C, tem Figueirense e Amazonas. Futebol na Pan tem mais emoção. 10:06, Camarote Jovem Pan com Jean Romero. E 20:07, abertura de jornada. Alô, galera da Pan, eu sou Paulo Branco, estarei lá com os comentários de Fábio Machado, reportagem Simone Malagoli, plantão interatividade Jean Romero, operação Bernardo Weber. Gol! Do pré ao pós-jogo, muita informação e opinião com a melhor equipe. Todo mundo tem um time, mas só a Pan tem uma seleção. Patrocínio Sicoob, mais que uma escolha financeira. Jovem Pan News. Jovem Pan. Venha ver o melhor pôr do sol de Floripa, acompanhado de bons vinhos e excelente gastronomia. Conheça o Fiore, um restaurante com cozinha moderna, autoral e ingredientes fresquinhos. Assinada pelo chefe Fábio Espinosa. Estamos no Caminho dos Açores, 1595. Abertos de quinta a domingo. Nos siga no Instagram, @FioreFloripa. Esperamos por você. Fiore, cozinha do mar, bar de vinhos e pé na areia. Engeplant, projetos e supervisão. Uma empresa de soluções BIM genuinamente catarinense. Do arquitetônico ao orçamento, entrega resultados inteligentes, com base nas melhores práticas e metodologias de desenvolvimento e gerenciamento de projetos. Uma empresa inovadora, feita por pessoas que amam o trabalho e melhoram continuamente seus projetos e serviços. Inspiradas em fazer engenharia pelo e para o Brasil. Engeplant, projetos e supervisão. Entender para atender. Pan News Florianópolis. Posto Golden 24 horas. Venha fazer seu happy hour aqui em Barreiros. Espaço Golden com churrasqueira e o melhor, vários rótulos de cervejas com preços especiais. E para você que deseja ficar no conforto da sua casa, peça pelo 99 Posto Golden, Rua Leoberto Leal, 1230, Barreiros. Se beber, não dirija. Chegou a hora de você conquistar o seu veículo seminovo Premium com quem está há mais de 30 anos no mercado. Hoje, das 8 às 18 horas, o mais exclusivo estoque de seminovos de Santa Catarina estará exposto no Top Car Selection Weekend. O evento irá reunir mais de 60 veículos com garantia, taxas a partir de 0,79%, modelos com até R$30 mil abaixo da FIP e alta valorização do seu usado. Cadastre-se pelo site topcarweekend.com.br e ganhe IPVA 2023, transferência veicular e tanque cheio ao fechar negócio. Top Car Selection, Rua Professor Egídio Ferreira, número 206, Capoeiras, Florianópolis. A rádio de jornalismo mais ouvida na internet. Jovem Pan News 103.3. Pacto pelo Saneamento. Uma série de melhorias no saneamento serão possibilitadas por meio do projeto de lei do Pacto pelo Saneamento, protocolado nesta semana pela Prefeitura de Florianópolis na Câmara. Entre os resultados esperados está a extinção de ligações irregulares de esgoto que impactam na balneabilidade das praias, na saúde e na economia. Moradores terão que comprovar a regularidade dos sistemas, ficando sujeitos a multa em caso de descumprimento. Além disso, quem não puder pagar pelas obras de adequação será subsidiado. Conforme Lei 10.199, a Prefeitura informa que a produção do spot não teve custo e sua veiculação custou R$ 291,27, em média na emissora. Rede Jovem Pan News. Na Jovem Pan News, Jogo do Poder. Muito bem, voltamos agora às 4h38, Vicky News. Vem cá, Vicky. Vicky Fortes, que é a nossa social media. Entre aqui... Não precisa se empiriquitar para vir aqui, só o importante é falar, o que eu quero é informação de você, né? Venha, se aproxime. Bom, cobertura sobre, pode pegar o microfone aí e falar, cobertura completa sobre a entrevista com Bolsonaro, como é que as pessoas acompanham? Para quem perdeu a entrevista, né, ao vivo, você pode acompanhar em nosso canal do YouTube, Jovem Pan Floripa, na íntegra, a cobertura da entrevista com o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, e também nas nossas redes sociais, né, Jovem Pan News Floripa. Então, @PanNewsFloripa, canal do YouTube, entrevista na íntegra, onde nós estamos aqui na live ainda, né? Isso mesmo, completa no nosso canal no YouTube. Muito bem.
Obrigado. De nada. Obrigado. Essa é a Vic Fortes, mas popularmente conhecida como Vic News. Vamos lá. É porque ela era a Vic era antes... Não, ela veio direto pra Jovem Pan News, né? Eu que contratei a Vic, então a gente se transformou em Vic News. Bom, é que eu roubei ela lá do GNB, do Grupo Novo Brasil. Roubei do meu chefe pra ela vir pra outra empresa do chefe. 4h40. Vamos lá. Jogo do Poder aqui na Jovem Pan News. Você que tá nos acompanhando aí, deixa eu registrar aqui a participação. Tem gente, pessoal, mandando foto aqui do rádio, acompanhando, que tá no rádio. Aí sim, hein? Mandar um abraço pro Osnaldo, que faz um trabalho muito bacana aí pelo Pacto do Saneamento também, pela Blitz do Sanear. Mandou aqui, ó. Que legal. Mandou fotinho do rádio, Beijo né? aí, Osnaldo. Manda pra mim a fotinho do rádio, vou postar tudo lá. LSZ Advocacia mandou mensagem aqui pra gente. Saudações, Santo Amaro da Imperatriz na escuta da melhor da Grande Florianópolis. Obrigado aí. Mandou fotinho do rádio também, aqui acompanhando o Jogo do Poder. Tá acompanhando fotinho do rádio aqui pra gente no meu WhatsApp 998000062. Retornando a falar sobre o assunto do Vasquez, a prefeito de São José. Eu também, a gente fez o questionamento, né, no almoço, aproveitou e trouxe sobre a CPI, né, CPMI do... Ele teve um desempenho muito bom, né? Exatamente. E aí eu perguntei, e aí, Vasquez, por que tu tava lá, né? Daí ele, olha, eu que ia te perguntar isso, por que eu tava lá? Lá não tem rodovia federal, não tem nada, eu tô tentando entender até hoje o motivo de eu ter ido prestar depoimento na CPMI do dia 8 de janeiro, né? E aí ele trouxe o assunto aí da CPMI, falou sobre a questão da eleição de 2020, né? Onde ele também foi acusado de fazer abordagens, né? Utilizar a máquina... também o caso sobre aquela foto que tinha no Instagram da bandeira do Brasil, que ele tinha dado uma camiseta do Brasil pro Anderson Torres, né? Que na época era o ministro da Justiça. Ele deu também a camisa com o número 22. 22, olha que palhaçada, pelo amor de Deus. Então, ele citou alguns casos, né? Trouxe luz para esclarecer, até porque também era a nossa dúvida, né? E a gente precisava entender o contexto pelo lado dele, né, que estava sendo acusado desses tipos de informações. Foi muito esclarecedor, na verdade, né, até pelo fato de que na CPMI ele fala, Samuel, não entendi o que eu tenho, o que eu tinha que estar lá. Ele foi muito bem na CPMI. E quando ele falou do currículo dele, o pessoal ficou paralisado, né? A esquerdista que perguntou, acho que se arrependeu. Mas o que eu acho engraçado é que, basicamente, é isso que você disse. É estranho mesmo, mas ele foi chamado porque ele era bolsonarista, simplesmente por isso. O pessoal tá bombando aqui em mas fotinho assim, do rádio. tem também... A verdade é essa, né? Não existe o mesmo peso, a mesma medida para um lado e para o outro. Dois pesos, duas medidas na cara de pau e ninguém mais faz questão de esconder. Mas tem também... aí a gente voltou pro assunto de chapas, né? Tinha uma ala lá da mesa que queria fazer Silvinei e Crislan. Tinha outra ala que defendia outra coisa. Agora, avançando no Silvinei, passando o Silvinei, Bruno Souza. A gente chegou nesse assunto. E aí? A resposta dele seria uma chapa muito boa. Ele e o Bruno? Ele e o Bruno. Mas e a Adeliana? Aí tem que perguntar pro Jorginho. O Jorginho tava aqui, ó. O governador tava aqui, ó. Tinha que ter perguntado pra ele, né? Eu acho que ainda tem muita água pra passar por baixo dessa ponte, mas assim, eu acredito que tudo vai mudar se tiver segundo turno, né? Eu acho que o jogo muda se tiver segundo turno em São José. Então eu acho que o melhor caminho agora é ir conversando e vendo se vai ter segundo turno ou não. No programa de segunda-feira eu vou ver o que falta ainda pro segundo turno de São José em termos de números de eleitores. Eu ia colocar a respeito disso, só fazer uma colocação que eu acho que é muito importante da gente ir trabalhando isso na nossa cabeça, que é o seguinte: a política, ela passa também pela construção, né? Construção de grupo. Então, por vezes, algumas vaidades têm que ser deixadas de lado para uma construção de uma ideia. Então, assim, se existe uma ideia, né, o início de uma ideia para São José, seja da direita, seja da esquerda, de ter a possibilidade de vir a ganhar uma prefeitura, às vezes é preciso fazer umas concessões, né, Samuel? Assim, abrir mão de algumas questões e aglutinar e construir grupo, porque não tem espaço para todo mundo, a gente sabe. E aí, até no almoço, acho que foi o próprio vice-prefeito Alexandre que falou o seguinte, que ele aprendeu na vida política dele, que às vezes é importante tu pegar o ônibus,
Não importa se tu vai ser o motorista, se tu vai ser o cobrador, se tu vai ser o passageiro. Jotur... Às vezes é importante tu pegar o ônibus e aí lá na frente tu vai decidir isso, né? Então, eu acho que isso é um recado também importante, não só falando de Bruno Souza, de Silvinei Vasquez ou de Adeliana, mas também para pensar no pessoal da oposição, né? De certa forma, da esquerda de São José também. Começa a aglutinar, porque às vezes fica muito focado num ponto só, tem que ser fulano de tal, mas às vezes pro público em geral, o fulano de tal não entra. Então, assim, tem que abrir, tem que pensar realmente numa construção para tentar chegar competitivo para 2024. Números. Temos acesso a pesquisas internas. Para finalizar esse tema, para a gente chegar na Ponte da Lagoa. Tanto de Biguaçu quanto de São José. Biguaçu, nós tivemos acesso aos números de aprovação do governo Salmir e Alexandre, que chega a 75%. Pô, os dois estão bem. Intenções de voto de mais de 70%. Então, acredito que esse cenário do prefeito Salmir e o vice-prefeito Alexandre está bem encaminhado. Muitas entregas. Eles conseguiram fazer muitas entregas e dar uma reviravolta em Biguaçu, assim, maravilhosa, né? A cidade está com outra vibe, com os dois. E pesquisas internas também partidárias, além dessa que eu citei de Biguaçu. É São José agora. São José. Nomes como Silvinei Vasquez aparecem em terceiro, dependendo da pesquisa, segundo lugar. Muito bem. Qual que é a tua dúvida? Só pra gente finalizar esse tema. Um cenário com Bruno Souza ou sem Bruno Souza? Aparece Bruno Souza. E atrás do Vasquez? Atrás do Vasquez. Você vê como o apoio do Bolsonaro é importantíssimo. Claro. Inclusive, um detalhe, a pesquisa sai o nome do Vasquez errado. E mesmo assim... porque o nome dele também é Vasquez com Z no final, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, né, pro Alisson, que mandou fotinho pra mim aqui do rádio, acompanhando o Jogo do Poder. Vou passar pra Vicky, depois vai postar aí um compilado das fotos. Todo mundo que tá acompanhando aí o Jogo do Poder tem fotinho do rádio, manda aqui pra gente, fotinho do rádio. 103.3 FM acompanhando o Jogo do Poder. Queria mandar um beijo aqui pro Ariju, que me mandou uma solicitação aqui de mensagem no Instagram, na @Mônica Duarte, dizendo: democracia é isso, conviver com os diferentes. Jogo do Poder muito bom hoje. Então, Ariju, não só hoje, como todos os dias, de segunda a sexta, das 4 às 5 horas, acompanha aí. Modéstia à parte, é muito bom todo dia, mas vamos lá. Bom, passado Bolsonaro, passado Silvinei Vasquez, passado Bruno Souza, passado o almoço em Biguaçu, Ponte da Lagoa, surpreendeu vocês esse novo embargo ou não? O que está acontecendo, e eu repito o que eu já falei nos últimos programas, é uma insegurança jurídica gigantesca perante alguns assuntos. E esse é mais um. Assim como nós tivemos uma insegurança onde rasgaram a autoridade do prefeito de uma capital na limpeza de um córrego, estão fazendo isso novamente com uma obra mais licenciada do Brasil. Se isso não é motivos políticos, eu não sei o que está acontecendo, então. Então eu estou vivendo em outro mundo. Porque é muito nítido o que está acontecendo de motivos políticos interferirem no desenvolvimento da cidade de Florianópolis. É um absurdo o que está acontecendo. A terceira vez que essa obra é paralisada. A terceira, e eu não sei se tem perspectiva, porque agora é um embargo federal, né? Novamente, mas... TRF4, mas a prefeitura quer recorrer à presidência do TRF4. Claro, agora. Não, e é o mínimo, né? Se a gente precisa de uma segurança jurídica, é o mínimo. O que nós necessitamos é de pessoas boas que pensem no desenvolvimento da cidade. Porque o que está acontecendo é uma insegurança jurídica, motivos políticos interferindo no desenvolvimento da cidade e pessoas que querem que Florianópolis fique presa em 1500. Isso não tem outra explicação. A pergunta é,
Na visão de vocês, existe um ativismo político partidário dentro do Ministério Público Federal e da Justiça para essas decisões? Não há ativismo judicial, a gente não pode generalizar. Assim como eu já critiquei o Judiciário, já critiquei o Ministério Público, a gente não pode generalizar. Existem pessoas de boas intenções que estão lá para cumprir o seu papel funcional. Mas agora, dizer que não há ativismo judicial dentro do Ministério Público por algumas pessoas, se a gente não chegar a essa conclusão, eu estou vivendo em outro mundo. Não, isso é uma vergonha, né? Uma obra com todas as licenças, e aí eu fico pensando, né, se na iniciativa pública, né, que é pro bem da população, já tá desse jeito, imagina pro coitado do empresário que quer fazer um empreendimento e tem todas as licenças na mão, e esse pessoal, essa galerinha aí que por baixo do terno eles usam vermelhinho, ficam lá se utilizando da máquina pública, do Ministério Público, da Justiça, para fazer política. Essa é a verdade. Isso é uma vergonha. É uma vergonha a gente ter Florianópolis com uma obra com todas as licenças, mais fiscalizada impossível, e toda vez já vem alguém e embarga essa obra. É ridículo, é um absurdo. Por que essas pessoas não saem de trás de uma mesa? Porque provavelmente essas pessoas estão atrás de uma mesa e nem estão vendo a realidade daquelas pessoas do bairro que estão sofrendo por aquela ponte não tá entregue, né? O trânsito que não anda, o quanto de dinheiro aquela comunidade perde, os empreendimentos que estão ali, os pequenos comércios, o quanto essas pessoas são impactadas por uma decisão de um burocrata atrás de uma mesa, cara. Isso é inaceitável. O que eu ia comentar a respeito disso, e eu acredito que sirva para muitas outras, não só decisões, né, mas, enfim, colocações que existem dentro da administração pública, a falta de comunicação entre os órgãos. Então, assim, o que acontece? E aí eu vou fazer uma ressalva, né? Esse embargo, novamente, é a respeito de um possível colapso, né? Eles estão investigando a questão da licença ambiental, um possível colapso de mortandade de peixes, enfim, da vida marinha ali. E aí, não estou questionando se existe, se não existe, mas o que eu queria... Um trecho de 5 metros. Tudo bem, eu não estou defendendo, só estou colocando criticando a decisão. Para construir o meu argumento. Então, assim, a minha linha de raciocínio, na verdade, uma reflexão. O que eu acho que deveria acontecer, assim, para todos esses processos de licenciamento ou grandes obras que impactem o meio ambiente, porque o meio ambiente não volta atrás, né? Se tu impactou negativamente uma parte, tu não consegue reverter aquilo. Então, assim, chama todo mundo para conversar, coloca todo mundo numa mesa e cria... O que foi? Chamar todo mundo para conversar com a obra mais licenciada. Calma, eu não tô falando nesse sentido. O processo burocrático de licenciamento, ele não passa todo mundo coletivamente sabendo o que está acontecendo. É um papel que tu não entende as intenções e tu lê, tu aprova ou não aprova, sabendo das hipóteses, das outras liberações, etc. Agora, tendo todos eles, o que deveria acontecer é quase como uma reunião, uma conciliação, uma reunião de conciliação. Chama o Ministério Público de Santa Catarina, do Federal, IBAMA, etc, etc. Coloca tudo numa mesa e compreende o que está acontecendo, porque justamente o que tu estás falando, Pedro, a pessoa, muitas vezes o burocrata, por trás da mesa, que a burocracia ela é importante em muitos casos, sim, ele não consegue passar a sua intenção numa folha de papel. E às vezes quando tu lê, tu também não consegue entender o outro lado. Então, por que não convoca todo mundo uma reunião de conciliação para discutir os pontos que estão sendo embargados, por exemplo, e aí coloca, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão realizar, não vão executar, consegue cumprir, não consegue cumprir, senão a gente vai viver sempre nesse 7-1. Agora, vai e volta o tempo todo. Eu achei o prefeito Topázio até sereno para lidar com essa situação, porque se eu fosse prefeito ia estar muito mais indignado que ele. O prefeito Topázio conseguiu pensar muito mais com a cabeça, eu ia pensar com o fígado diante de uma decisão dessa, porque, rapaz, se é você em conseguir recurso. Não, em detalhe, o governo liberou recursos na sexta-feira, né, para fazer a obra da Ponte da Lagoa, e aí na semana seguinte embarga a obra. Se isso não é uma decisão de pessoas que querem que a cidade fique presa no passado, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Isso é um absurdo. Isso é uma decisão carregada de ideologia. Não é um absurdo, por conta de todo o licenciamento que tem. É um absurdo e um desrespeito com os moradores de Florianópolis. É isso que está acontecendo com essa decisão que, infelizmente, embargou a obra aí. Mas eu tenho fé que o desenvolvimento vai voltar
e vai vencer. Bom, estamos aqui já na reta final do programa, né? Eu recebi aqui uma mensagem do Jefferson lá do Progressistas. Ele diz assim pra mim: se o PL ficar com o nome sobrando em São José, poderia pensar em mandar o Vasquez para Florianópolis e sair com a Adeliana lá em São José, só para dar uma movimentada no dominó por aqui. Não, então ele quer fazer... Mas assim, ó, Jefferson, eu já te adianto que o Vasquez ele quer ser... candidato a prefeito, né? Então o Pedrão, já que o Pedrão é o candidato do PP, colocado como candidato a prefeito do PP, né, do Progressistas, teria que vir de vice do Vasquez, né? Muito bem, gente. É só pra cutucar também, né? Claro. Vamos movimentar o cenário. Vocês têm dúvida que o Pedrão não será candidato a prefeito? O Pedro já larga... Tu tá colocando uma intriga. Ele vai ser vice de alguém. O que você... O Pedro colocou uma intriga no programa agora aqui que não vai dar ter tempo de responder. O Jefferson vai ter que responder. Não, mas aí nós vamos deixar pra segunda-feira. Então Jefferson, todos vocês que estão aí acompanhando, nós, segunda-feira, 4 da tarde, aqui na Jovem Pan News, pelo canal no YouTube e tal, estaremos aqui. E aproveite para se inscrever e acionar o sininho para as notificações. O Jefferson vai confirmar. O PP mantém a candidatura de Pedrão à prefeitura da capital. Vamos ver se ele responde. Digite rápido. Digite rápido. Bom, assim que ele responder, a gente registra ou na segunda-feira. Bom, todo mundo que mandou fotinho do rádio tá ouvindo a Jovem Pan News. A Mônica mandou uma fotinho pra mim, não sei se já mandei algumas pra Vicky lá pra gente botar no feed, @PanNewsFloripa. Mandou fotinho do rádio pra mim, a gente vai postar lá no @PanNewsFloripa. A Vicky já está comprometida com isso. E nós vamos colocar lá no Insta, e eu vou botar no meu Insta também, @Emanuel do Jogo. Jefferson tá escrevendo aqui, né? Vamos ver o que ele responde aqui pra gente. Bom, e na segunda-feira, nós estaremos de volta aqui com o Jogo do Poder, com o debate normal lá nos altos do Morro da Cruz, e contamos com a audiência de todos vocês. Não sei se vai dar tempo da resposta do Jefferson, mas vamos lá. @ de vocês? @PedroNevesBR. A voz da juventude de Floripa, @SamuelVidal.sc. E @Oi Mônica Duarte pra seguir aí sobre Florianópolis. E @Emanuel do Jogo e @PanNewsFloripa. Gente, obrigado pela parceria. Para quem nos acompanhou aqui na entrevista do Bolsonaro. Não tem problema. Quanto mais candidato, melhor. Só queremos agitar o dominó. Mantemos claro. Obrigado aí pela gentileza, pela audiência de todos. Vem aí o 3 em 1, depois tem os pingos nos is. E na segunda-feira contamos com todos vocês de volta aqui conosco às 4 da tarde no Instagram e também no canal no YouTube, Jovem Pan Floripa. Obrigado ao seu Heleno que nos aguentou até agora aqui na sede do PL Florianópolis. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Até amanhã. Rede Jovem Pan News. A melhor feijoada, buffet completo, caipirinha e